você é arquiteto, paisagista, designer de interiores, ou é um amante da natureza, do paisagismo e está pensando em colocar a planta nos seus projetos, vem cá, chega mais perto e ouve o recado que o Lorenzi vai dar para vocês. Planta, gente, não é material de construção. Ouviram? Segue a gente nesse vídeo, vem aqui com a gente e ouve a explicação do porquê que planta não é material de construção e você tem que tomar cuidado com aquilo que você vai fazer com elas. Esse é um erro que se comete muito na construção de um jardim, na decoração de uma casa com plantas, um urban jungle, né? É muito frequente esse tipo de erro. Mas muitas das vezes as pessoas estão conscientes disso e para evitar riscos, né? Evitar erros, eles sempre repetem aquilo que eles veem ao seu redor e nunca ousam testar novas coisas, novas plantas, né? Então, essa é a grande limitação, muitas vezes, do paisagista, que não ousa colocar coisas diferentes porque não tem conhecimento ou fica temeroso de correr o risco de o negócio não dar certo. Então, é muito mais fácil, evidentemente, você copiar o seu vizinho, né? Com medo de errar, a gente repete o que está todo mundo fazendo, né? Exatamente. E por isso, nossos jardins são muito pobres em diversidade específica. Isso é algo que eu sempre procuro falar nas minhas palestras e por isso nós temos um aplicativo que ajuda você a escolher isso, porque é muito difícil você realmente, num universo de tantas espécies, de tantas opções para uso, e você ter que conhecer a aptidão climática, ecológica, edáfica de todas essas plantas, de todas elas. Então hoje, por exemplo, nós estamos atualizando o nosso aplicativo Jardim Fácil e o número que era de 2.225 espécies vai passar para 5.000 espécies. Então você imagina você ter conhecimento do comportamento de 5.000 espécies, gente, não é tão fácil. E essas informações já estão há anos sendo cadastradas na nossa planilha principal lá do aplicativo e para não haver dúvida aos que forem utilizar essa informação. Então você pode confiar nessa informação, nos filtros que estão ali oferecidos, né? Por que isso? Por que as plantas não se comportam iguais em todos os locais? Não, as plantas têm exigências particulares, né? Muitas vezes você traz uma planta do exterior, de uma outra região, simplesmente não vai, né? A pergunta mais recorrente que a gente recebe é a pergunta assim: por que a minha planta não está indo bem, não está crescendo bem? Porque simplesmente ou ela está no lugar inadequado ou você não está oferecendo as exigências mínimas dela para que ela se sinta bem naquele ambiente, naquela condição, ok? Então, por exemplo, aqui eu gosto sempre de citar o caso aqui de uma planta da floresta úmida, aqui da Mata Atlântica, por exemplo, que está aqui em linha reta 50 quilômetros e que não cresce, absolutamente não cresce aqui nessa região, que aqui é um lugar muito seco, né? Extremamente seco no inverno, por exemplo, de maio até outubro aqui praticamente não chove, né? Quase 6 meses. E além da falta da água, que você pode contornar com irrigação, você tem um problema da baixa umidade relativa do ar, que esse é fatal, você não consegue resolver o problema da baixa umidade relativa do ar. Então, helicones, por exemplo, nessa região, é muito difícil cultivar helicones aqui. Até algumas aráceas de floresta úmida, elas até vão porque você dá uma condição boa de umidade e como elas são de sombra, você acaba oferecendo um pouco mais de umidade do ar com as irrigações constantes, né? De modo que você precisa sempre estar ciente dessas limitações do seu ambiente para com as plantas. As pessoas sempre acham que é muito comum, por exemplo, a pessoa fala assim: pô, eu estou trazendo essa sementinha lá da Europa, tá, eu quero plantar aí. Muitas vezes eu falo: nem tente que não vai dar certo. E aqui, por exemplo, temos outro caso extremo, daqui a Campos do Jordão, em linha reta, talvez não dê nem 100 quilômetros. Mas plantas que crescem bem lá, normalmente não vão bem aqui, porque é uma outra condição. E lá o problema não é a umidade relativa do ar, também mas também a temperatura, principalmente as temperaturas noturnas, né? Que é importante para muitos grupos de planta, baixa temperatura noturna, né? Além dos aspectos de solo, né?
Por exemplo, se você está numa região de solos turfosos, de altitude, onde o pH geralmente são necessariamente mais baixos, você tem restrições para alguns tipos de plantas, né? De modo que são muitos fatores envolvidos, gente. Para contornar esse problema, nós, ao elaborarmos a nossa planilha de adaptações, de exigências das plantas, nós criamos um pequeno zonamento climático a nível de Brasil para plantas de uso ornamental, né? Que vimos fazendo há quase 50 anos, né? Porque é muito importante a observação presencial, né, das plantas. Então você vai numa região, você vê o que vai bem, você anota, você sabe que lá as plantas vão bem, né? Aí você vai em outra cidade, você vê as plantas que estão indo bem na região, né? Lógico, não significa que isso é definitivo, porque muitas vezes, muitas plantas não foram testadas lá, não estão lá, mas as que estão lá em crescimento estão bem, não há dúvida que elas vão bem lá. Outro aspecto, por exemplo, plantas que são nativas de uma determinada região, também você não precisa discutir, ela é nativa de lá, ela está lá há milhões de anos interagindo com aquele clima, com aquela condição, né? E é óbvio que se você plantar, ela vai ficar bem. Ela fica bem, por isso que eu falo assim, você não quer errar, plante nativa, sempre elas irão bem, nativas daquela região, gente, porque nativa do Brasil é uma coisa, nativas da região é outra coisa. E o nosso aplicativo permite você fazer essa escolha. Uma planta nativa da Amazônia, não quer dizer que ela vai bem aqui em São Paulo só porque é no meu país, não. Então tem que observar as condições realmente climáticas. Então eu sei que plantas da Amazônia é uma floresta úmida e certamente não vão bem aqui, muitas delas não vão bem aqui, né? Mas isso em termos gerais, mas é lógico que eu tenho que testar todas elas para poder comprovar se isso é verídico, né? Então o primeiro erro é a gente achar que eu posso colocar qualquer planta no meu projeto só porque eu achei a planta bonita e eu quero botar aquela planta lá e ela vai ter que crescer. Então é o primeiro erro. A gente tem que verificar aonde é que a gente vai colocar aquela planta e ver se é a espécie mais adequada. E o segundo erro que a gente vê muito, né, Lorenzi, é a gente não pensar no manejo do jardim. A pessoa acha que ela vai colocar determinada planta no jardim e aquela planta vai ficar daquele mesmo jeito para sempre. E não, como é que você fala? Jardim é uma obra de arte em constante mutação. Na verdade é uma obra de arte dinâmica o jardim, né? Então. Ela está sempre evoluindo, mas você falou uma coisa legal, lembrou uma coisa legal, que é esse aspecto. Muitas vezes, se o fator restritivo daquela região para uma determinada planta pudesse ser compensado por condições melhores num outro fator, você acaba melhorando. Por exemplo, né, uma planta de lugares secos, por exemplo, né, você está numa região muito úmida, né, você pode ter problemas com essa planta porque realmente é muito úmido. Uma suculenta, por exemplo. Porém, se você tem um solo extremamente drenável, que drene assim, que não segure nenhuma água, você compensa, você consegue contornar esse problema, né? E vice-versa. Então nós temos muitas possibilidades. Lembrando novamente esse gancho de que planta não tem importância, né? Que muitas pessoas acham que não tem importância o local. Uma vez uma paisagista me trouxe, a jovem paisagista me trouxe um projeto lindo, maravilhoso, assim, queria me mostrar. Eu olhei assim, vi as plantas bonitinhas lá, um canteiro de flores vermelhas e tal. Daí ela perguntou assim, eu perguntei, mas que espécie você está colocando nesse canteiro de flores vermelhas? Falou, não importa, qualquer um que tenha flores vermelhas. Totalmente errado, gente, totalmente errado. Né? Você tem que ver qual é a planta que vai crescer naquele ambiente. Aí eu perguntei, mas aonde você vai implantar esse projeto, né? Porque era para um órgão público que tem em todo o Brasil. Ela falou, não importa. Não importa? Eu falei, não, importa sim, depende da espécie. Sim, importa muito. E muito, exatamente. Agora mesmo eu estou observando o movimento do green building, esses prédios, essas construções que usam muitas plantas na fachada, né? Externamente, numa sacada e tal, né? Então vocês vejam o problema disso aí se nós não usarmos a planta exatamente correta para cada situação. Vocês imaginam que num prédio localizado na posição dos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste,
cada uma dessas faces tem uma condição climática diferente. E cada exige... andar, né? Bom, cada andar tudo tem bem, uma isso já é outro condição aspecto. climática Isso, se você considerar o mesmo andar, você tem 4 situações climáticas diferentes e cada uma delas requer um tipo de planta ou tipos de plantas diferentes. Aí, para complicar ainda mais, aí à medida que você vai subindo, você vai modificando também o clima. Você imagina uma planta no 20º andar, onde você tem um vento constante, ou você está na frente do mar, onde você tem uma maresia. Tudo isso aí exige plantas adequadas. Por isso que vai ser um desastre se as pessoas não se preocuparem muito com a escolha da planta certa em cada uma das situações, né? Face sul, por exemplo, aqui não bate sol nunca no face sul, né? Então são plantas de sombra, que é diferente de plantas de interior, gente, hein? Planta de sombra não é planta de interior, né? Aí, outro lado, a sol nascente, uma condição especial para aquelas plantas floríferas, né? Anuais ou perenes, que precisam esse sol da manhã, por exemplo, né? E assim por diante nas outras situações. Então eu acho que é muito importante isso. Hoje nós estamos fazendo muitos testes com plantas considerando esses aspectos do Green Building, porque isso tudo vai ser incorporado nas novas versões do aplicativo Jardim Fácil e as pessoas vão poder filtrar a sua planta, escolher a sua planta a partir dessas restrições, né? Você dá as condições, aonde você começa pela cidade que você está, né? Porque cada cidade está numa região climática diferente do país, né? E depois começa esses aspectos mais locais, luminosidade. Análise local, né? Exato. De modo que é importante prestar muita atenção. Então vai ter muito desastre nesse aspecto, a menos que as pessoas só coloquem um tipo de planta que eles já viram em algum lugar e aí tudo bem, né? Mas aí é muito pobre, né? Vai ser um desastre na biodiversidade. Exatamente. Você podia aproveitar um prédio desse para ter uma verdadeira floresta em termos de número de espécies, porque você tem variações climáticas muitas. Então você pode realmente colocar aí facilmente 1000 espécies de plantas se quiser, considerando os 4 pontos cardeais e a altitude, né? De modo que realmente planta não é material de construção, gente. E fica a dica, estudar sempre, porque a gente nunca vai saber tudo sobre as plantas todas. Nós aqui do Jardim Botânico Plantarum, a gente proporciona conhecimento para as pessoas através dos livros e também dos aplicativos, que são ferramentas muito fáceis. E se você tem alguma dúvida, escreve aqui embaixo, comenta, façam perguntas, interajam com a gente vai ter o maior prazer de responder. E até o próximo vídeo. Se gostaram, comente aí embaixo, gente.